E aí, pessoal, dá para viver do crochê? Hoje a gente vai conversar sobre esse tema e quero que vocês participem aí comigo e deixem algum comentário, né, deixando opinião. Se vocês vivem do crochê, como que vocês fazem, como que vocês trabalham. Eu vou contar a minha versão e como eu trabalho com crochê aqui no meu ateliê. Vem comigo. Oi, gente, tudo bom com vocês? Eu sou a Selma, artesã aqui responsável por esse canal. Para quem não me conhece, eu sou nova aqui no YouTube, né? Comecei a postar aqui recentemente, acho que vai fazer um mês ainda. Então, eu venho trazendo vídeo para vocês de vlog de crochê, quando eu consigo, né? Tá crochetando, porque eu também trabalho fora, né? Não é só no crochê e não é só trabalho de casa, também trabalho fora. Então, o crochê para mim entra como uma renda extra, eu não vivo do crochê, tá? E venho trazer o meu lado e a minha versão de como funciona trabalhar com crochê aqui para mim. E por que também eu trabalho. Já comentei em alguns outros vídeos porque eu continuei trabalhando com crochê mesmo depois de estar empregada, né? Eu sou funcionária pública, eu tenho um cargo bom, eu não ganho assim tão ruim, né? Então, ganho mediano, como a maioria das pessoas, né? Tem um serviço bom, tem um serviço tranquilo, mas tenho o crochê como uma renda complementar, uma renda extra para mim. E já me ajudou muito aqui, como eu já citei em vários outros vídeos, né? Hoje eu venho trazer esse outro lado. Existem muitos questionamentos, né? Dá para viver do crochê? Eu tô aqui, gente, fazendo chaveirinho de Maria. Tem pessoas querendo, tá? Eu não tenho costume, já comentei nos vídeos, de comentar e crochetar. As ideias vão desaparecendo. Eu acho que é falta de costume, né? E com o tempo isso possa estar melhorando. Então, se eu parar aqui, que já vou parar para poder continuar conversando, né? E vir as ideias, é normal, até eu me acostumar. Então, gente, eu não vivo do crochê, o crochê para mim é uma renda extra. Eu faço crochê bem antes de trabalhar fora, né? Bem antes do meu concurso, de ter entrado ter tomado posse do meu concurso, bem antes de eu trabalhar na CLT também, porque antes do concurso eu trabalhava em CLT, então bem antes disso eu já fazia crochê, mas como renda extra. Para mim nunca funcionou como renda principal. Tipo assim, viver do crochê. Sempre tive meu esposo que trabalhou fora, e para mim entrava com um complemento, está ajudando com alguma coisinha, alguma compra no mercado, algum chinelo que tinha que comprar, alguma água, algum complemento. Nunca foi a base da minha casa o crochê, nunca. Eu conheço muitas artesãs que têm o crochê como renda principal, né? Tem sim um marido ali, né, que também trabalha, né, e entra com a renda dele, mas a renda dela é do crochê e vendem bastante, gente. Só que o que eu pude perceber dessas artesãs? Elas têm um público bem definido, elas têm postura de divulgação, elas são empreendedoras e elas sabem o que quer, elas não se negam a fazer as peças. Geralmente elas pedem, elas fazem o que o cliente quer, geralmente. As artesãs que eu conheço, que são empreendedoras e que arrasam aí de vender, geralmente têm essa característica. As pessoas como eu, que assim como eu tenho como uma renda extra e não, por exemplo, no momento não estou trabalhando com encomendas, dificilmente vai dar para viver do crochê, entendeu? Porque eu mesmo escolho as peças que eu quero fazer. Eu vendo na pronta entrega, e toda vez que eu vendo na pronta entrega, vem algumas pessoas querendo encomendar. Essa época do ano é uma época paradinha para vendas aqui para mim. Aqui na minha região, até fiz uns vídeos aí falando sobre isso. E eu entendo que para cada pessoa é diferente. E as pessoas não entendem isso, que para mim está parado, talvez para outra pessoa não está tão parado. Estou vendendo? Sim, estou vendendo. Tudo que eu estou fazendo? Não. Não tudo que eu estou fazendo, tá? Vendo determinadas peças. E vai saindo, e sei que com o tempo vai saindo, sempre vendeu. Mas não é aquelas vendas extraordinárias que a gente vê por aí. Que vendeu, fez uma produção de R$ 1.000, 1.500 no mês, que geralmente a minha produção é de 1.500 no mês, quando eu não dou uma vacilada, né? Que eu tento manter nesse nível de 1.500, mas eu não vendo essa produção rapidamente. Eu vendo ela devagar no decorrer dos meses, entendeu? Então, determinadas peças saem mais rápido e outras demoram um pouco. Mas significa que eu não vendo? Eu vendo.
Só que eu não vivo disso. Eu tenho meu salário, meu emprego, que sustenta a minha casa, eu e mais meu esposo. E muitas pessoas são assim. Eu acompanho também artesãs que largaram o emprego para se dedicar ao crochê. Mas o que eu percebi? Elas têm nichos muito bem definidos. É uma artesã lá da Santinha, que só faz santinha, que só faz peças religiosas. Gente, ela bomba de vender. Ela tem um tipo de peça que você olha e fala, ah, é da Crochê Bailô. Estou falando da Lorena do Crochê Bailô. E não é só ela, é vários artesãs, tá? Eu acompanho duas nesse estilo, que largou emprego para investir no crochê, né? Só que é um nicho muito bem definido. Ela mesma começou com suplá e trabalhava na empresa do marido, o esposo é empresário. E com o tempo começou a fazer as santinhas e começou a sair muito, e muito, e muito, e muito. Achou um público numa coisa que ela gosta de fazer, que era santinhas, né? Que é o nicho dela hoje em dia. Eu acho que ainda porque eu seguia muito quando eu fazia santinhas, né? Eu faço ainda algumas peças, mas nem todas, porque eu saí da encomenda, toda pronta entrega. Então, na pronta entrega é mais difícil de vender determinadas peças, né? Então, quando eu acompanhava ela, ela estava trabalhando somente com isso, com santinhas e peças religiosas. Então, ela largou do serviço da empresa do esposo, que trabalhava com o esposo na empresa, e foi se dedicar somente a isso. Ela tem um nicho bem definido, um público bem definido e vende mais. E as santinhas são lindas, lindas. E não são baratas, tá, gente? Tanto é que é cheio de acessório, é cheio de enfeite, é muito lindo o trabalho dela. Não só dela, como de outras artesãs também que eu conheço, que largou o serviço para se dedicar somente ao crochê, porque bombou de vender. Achou um nicho bem definido, achou um público bem definido, teve uma estratégia, investiu sim em divulgação nas redes sociais, pagou, né? Aquele tráfego pago. Então, no início pagou, elas mesmas falam que pagou o tráfego pago. Depois não, né? Depois nem precisava mais, mas no início teve assim um incentivo, pouco, né? Pelo que elas falam, um pouco incentivo, porque a peça é muito bonita e tem um grande público, gente. Essa parte de peças religiosas tem um grande público. Mas não é só de peças religiosas. Eu conheço artesãs também que vendem muito, por exemplo, bolsas. Aqui já disse em outros vídeos que aqui não sai pouco, né? Não é que não sai nada, sai pouco. Bolsas, cada bolsa mais linda que o outro, e também não são baratos, porque não são materiais também baratos. E não só os materiais, a gente sabe que o maior valor é o nosso trabalho, né? É o tempo que a gente leva fazendo. Então tem um valor bom e tem públicos bem definidos. E a região também, a região que elas moram, eu acho que favorece esse tipo de venda, né? Das Santinhas não, das Santinhas vende em qualquer região do Brasil, né? Elas enviam até para fora do Brasil, pelo que eu acompanho. Mas as bolsas eu vejo que tem regiões que vendem mais e outras menos. Sempre vende uma ou outra, mas aqui menos. Então, eu acho que para sobreviver do crochê é um complemento. Não é só fazer o crochê, apesar que isso não é só, isso é o principal, é a nossa arte, né? Mas só fazer ele não vai fazer com que a gente viva dele. A gente tem que ser empreendedora, a gente tem que ser vendedora, a gente tem que divulgar as peças, a gente tem que achar um público-alvo, a gente tem que deixar a nossa peça com a nossa cara, de um jeito que as pessoas olhem e falem, ah, essa peça aqui foi a Selma que fez. Eu tenho peças assim? Aqui sim, na minha cidade, tem gente que vê determinadas peças e fala, ah, eu lembrei de você. Aqui, mas para fora daqui não. Eu não tenho essa peça igual elas têm. Elas praticamente o Brasil inteiro que faz amigurumi conhece, né? Essas pessoas, né? Ou que fazem as bolsas conhecem essas artesãs que são famosas, né? Então, aqui na minha cidade, talvez sim eu seja reconhecida quando as pessoas veem alguma santinha ou alguma peça que lembra de mim. Por fora já não tem esse conhecimento para fora daqui, elas têm, né? Então, se a gente achar uma peça que a gente deixa a nossa cara, meu vídeo está rodando lá atrás, ó, para ajudar a gente, para ajudar eu crescer aqui no canal. Tá indo bem o canal, gente, graças a Deus, assim, por ter começado agora, tá indo bem. E de vez em quando eu coloco para rodar ali, para dar uma ajuda, né? Vamos ver o que dá, né? Se Deus quiser, vai dar certo. Nem sempre eu coloco, é só quando eu tô em casa, agora mesmo eu cheguei do serviço, dei uma ajeitada aqui e coloquei um pouquinho, mas daqui a pouco já para, já que eu já tenho que sair. Daí, gente, eu acho que é um complemento
Tipo, a pessoa tem que se dedicar àquilo, se ela quer viver do crochê. Ela não pode negar, tipo eu nego peças, tem peças que eu não faço, entendeu? Dificilmente eu conseguiria viver do crochê, porque eu não pego encomendas. Eu acho que quem pega encomenda tem essa probabilidade melhor, porque as clientes, elas querem encomendar uma coisa do jeito delas, elas querem o personalizado, gente. O pronto entrega vende? Vende, só que a gente tem que estar forçando, divulgando, né? A encomenda não, a encomenda a pessoa já vem com aquela peça definida para você fazer. É chato fazer, às vezes é chato, ainda mais se for uma peça muito repetitiva, né? A gente quer fazer coisa nova, a gente é artesã, a gente gosta de novidade, nós gostamos de novidade, né? De estar criando coisas novas. Eu não crio, né? Eu sempre copio as peças das meninas aí que cria, que grava vídeos. Mas eu gosto de estar fazendo coisas novas, coisas diferentes. Eu não gosto de estar fazendo aquela mesmice. Eu não gosto de ser obrigada. Eu sou sagitariana, gente. Eu não gosto de ser mandada. Então, eu já sou mandada no meu serviço o dia inteiro. Ainda chegar no crochê, eu tenho que ser mandada na peça que eu quero fazer, na cor que eu tenho que fazer. Eu quero desse jeito. E muitas vezes a cliente é bem exigente, né? Então, eu decidi pela pronta entrega. Então, dificilmente eu viveria do crochê. Mas pessoas que estão dispostas vivem do crochê. Eu acho que vivem do crochê. Apesar de ter o marido ali como uma renda também, né? E dificilmente a pessoa está só com crochê ali na casa, tem um marido complementando a renda, outra pessoa dentro de casa. Mas ela, o dinheiro dela, a fonte dela vem do crochê. E muitas dessas artesãs, dessas empresárias, ganham dinheiro de outras formas também, que é o meu objetivo aqui, ganhar do canal, né? Um dia, se Deus quiser, ganhar das redes sociais, ganhar com patrocínio, ganhar vendendo linha, ganhar vendendo receita. Tem pessoas que fazem receita. É crochê? É crochê. É a empresa crochê. Mas não é a confecção. Ela confecciona uma peça, cria, bomba e vende as receitas para os artesãos. Então, é uma empresa, ela é visionária, entendeu? Ela não trabalha só fazendo crochê. Eu sei, gente, que não é só fazendo crochê, é o principal. A nossa arte é o principal. Mas fazer a peça não é o principal para sobreviver. Precisa ter um englobado, precisa ter muito mais para a gente sobreviver dele. Né? A gente vende, sim, nós vendemos, né? Graças a Deus, vai saindo, aos pouquinhos vai saindo, mas não é aquela coisa que a gente vai fazer ficar, a gente que vai nos fazer ficar ricas, né? Às vezes um pouquinho melhor de situação, mas de ficar ricas, abrir empresa, ter funcionários, já tem que ter mais empenho, tem que se dedicar mais. Essas meninas que eu vejo que vivem do crochê e bombaram, elas se empenham muito. Elas acordam já cedo e divulgam e fazem, e postam receita, e vende receita. E é para todo lado que elas fazem. Para todos os lados. É vídeo, várias redes sociais, entendeu? Então, eu creio que pelo que eu observo e acompanho há muitos anos, muitas artesãs, eu acho que dá sim para viver, mas tem que ter muito empenho e dedicação. Não é qualquer um para viver, né, do crochê, infelizmente. A gente tem que ter força, a gente tem que ter ânimo todos os dias para fazer a mesma coisa, porque não é aquele negócio de falar, já não estou afim de fazer, eu não vou fazer. Igual eu, às vezes, falar, eu estou cansada, porque eu já trabalhei, né, 8 horas por dia fora, né. Então, eu acho que exige uma dedicação. Se você vive aí do crochê, conta para mim se você consegue viver apenas do crochê, se você vende bem as suas peças. E desde já eu parabenizo, né, vocês, parabéns, são guerreiras, né, como eu e as outras também, mesmo fazendo o que nós queremos, né, eu faço o que eu quero, ainda eu vendo, sim, uma peça ou outra, vai saindo e eu tô até mostrando para vocês as vendas que eu faço, né. E cada um tem o seu jeito, né? Essa foi minha escolha, meu jeito de trabalhar. Eu sei que para outra pessoa o outro jeito é melhor, né? E a gente vai se adaptando, se acostumando e levando o nosso crochêzinho para mim como uma renda complementar e para outras pessoas como renda principal. Me conta aí. Para quem assistiu até o final, eu agradeço, tá? Me acompanha aí, veja os outros vídeos, curte, compartilha, comenta, gente, comenta, me fala, vamos trocar figurinha, me fala o que vocês acharam dessa minha opinião, se vocês são da mesma opinião, se vocês não, se vocês vendem, vocês cresceram, me conta aí que eu quero saber um pouco sobre vocês também. Um beijo e até o próximo vídeo, gente.